Olá, hoje nós estamos aqui na do Vale Saúde com a doutora Paula. Gostaria de informar que nós estamos adotando todas as medidas protetivas. A nossa equipe está fazendo uso de máscara, uso de álcool em gel e estamos aqui com a doutora Paula para falar do laser, um tratamento para oncologia. Olá, Paula. Oi, Beth, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, da do Vale TV e também o seu convite pelo programa do Vale Saúde. É um prazer grande poder estar aqui com você, dividindo um pouco, desse atendimento aos pacientes oncológicos dentro da minha área. Como você falou que eu sou dentista, Então, Paula, eu gostaria que você se apresentasse, para quem não te conhece, saber certinho da sua especialização. Vamos lá, eu sou a Paula, dentista, conhecida aqui em Avaré como Paula Salles. Atualmente eu trabalho no meu consultório particular, atendendo normalmente os pacientes. E nesse período de pandemia surgiu uma oportunidade de eu estudar, sempre gostei muito de estudar, e fui buscar fazer um curso, uma pós-graduação em odontologia hospitalar, que eu fiz em São Paulo, no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, onde eu fiz o meu curso de odonto hospitalar. E foi uma coincidência que esse curso ele foi feito, Beth, dentro de um hospital oncológico. Olha só, interessante. E foi muito interessante porque é um universo totalmente diferente daquilo que eu sempre vivi, Em dezembro agora eu completo 23 anos de formada e achei uma área assim totalmente diferente daquilo que eu trabalhei até hoje. Na verdade, a gente não tem muito dentista especializado nessa área de oncologia, É uma especialização mais difícil. É uma área assim, até a gente conhece alguns profissionais que atendem, mas hoje já tem uma coisa assim mais voltada para específica para a área de oncologia. Esse atendimento, E aí dentro desse hospital onde eu fiz a minha pós em odonto hospitalar, eu me apaixonei por esses pacientes, porque a gente via ali a diferença que a gente faz na vida dessas pessoas. E aí eu fui buscando, faço curso, estudo, estou fazendo outros cursos na área da odontologia, na oncologia. E hoje também, você faz parte como voluntário, hoje também faço parte do grupo das voluntárias da Bova, onde juntei ali, me associei nessa entidade, nessa associação que tem um nome muito forte, vocês são muito reconhecidos no atendimento, na assistência desses pacientes. E eu vi que eu me apaixonei por essa área e quero daqui para frente, assim, cada vez mais me dedicar. Não, isso vai ser muito bom, Agregar profissionais na Bova que pensam na melhoria da qualidade de vida dos nossos assistidos. Então, todo mundo que vem para ser voluntário, que atua junto com a gente, é muito bom, porque a gente sabe que vai levar a qualidade de vida, Melhor qualidade de vida para os assistidos. E Paula, conta para mim, você como dentista, como que você atua na área de oncologia? Hoje, como que funciona? O dentista oncológico, ele tem uma diferenciação de um profissional, de um cirurgião dentista comum. Onde que nós vamos atuar? Em primeiro lugar, nós vamos atuar onde? No controle da dor desse paciente. Eu vou falar um pouquinho mais para frente durante o nosso bate-papo sobre as consequências de um tratamento oncológico. Então, onde o dentista oncológico ele vai agir? No tratamento da dor, ele vai agir nos problemas que atingirem as glândulas salivares do paciente. Ele também vai trabalhar principalmente na parte de radioterapia, de oncologia, essa área também, Ele entra. Isso, entra. E ele vai trabalhar também, o dentista, na prevenção do câncer bucal também. Principalmente, Beth, no diagnóstico de lesão. Porque de repente um paciente chega para você com alguma manchinha na boca, uma bolinha, e ali é onde você entra no diagnóstico de lesão. Fazendo o acompanhamento desse paciente e principalmente a gente também vai trabalhar individualizando cada paciente, cada caso, porque a gente precisa saber, para tratar um paciente oncológico,
nós temos que saber que tratamento que esse paciente está sofrendo, que fase desse tratamento o paciente está passando. Da avaliação que o médico vai fazer, o momento que ele pode estar fazendo o tratamento, né? Exatamente. Então, a gente precisa trabalhar, e a gente vai trabalhar individualizando a odontologia para cada paciente, de acordo com a necessidade que ele vai exigir do nosso profissional. E uma coisa muito importante que eu gosto sempre de falar para as pessoas quando elas me perguntam, um dentista que trabalha nessa área, ele também vai ter que trabalhar numa equipe, né? O paciente oncológico, Beth, ele não é um paciente só meu, né? Ele é um paciente que ele é de uma equipe, é uma equipe multidisciplinar que cuida dele, né? O médico principalmente, porque é o médico que faz o tratamento, né? Não é o dentista que trata, é o médico que vai tratar. Então, até eu queria a gente conversasse um pouco sobre o câncer de boca, que na verdade o diagnóstico é feito pelo dentista, sim, né? Sim. E a gente sabe que é um número muito grande hoje em dia do câncer de boca e as pessoas não têm essa atenção quando aparece alguma lesão na boca, uma bolinha. Então a gente tem que ficar atento a essas mudanças no corpo. Exatamente. Né? Na área bucal, não só na área bucal, mas agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do câncer de boca, os sintomas, a prevenção. Tá. O câncer de boca, ele é, pra gente ter uma ideia, o 5º tipo de câncer mais comum. Aí as pessoas falam, nossa, câncer de boca sim. E o câncer de boca, ele pode atingir tanto que a cavidade oral, né, que envolve língua, céu da boca, né, que a gente chama de palato, né, que é o céu da boca, a bochecha, os lábios, e também envolve o que? A orofaringe, né, a parte de faringe, laringe, toda a parte quando você deglute, que você vai como se você fosse lá para a garganta. Então ele é considerado também ali o câncer de boca, né. E o câncer, ele é 70% dos casos de câncer de boca, ele é um local de fácil visualização para o paciente conseguir, né, notar, identificar essa lesão. Né? Essa lesão ela pode começar como uma manchinha ou uma bolinha na boca. E 70% fica num lugar muito fácil. Mas o que acontece? Aí a gente faz uma pergunta assim, nossa, e por que as pessoas demoram para procurar? Porque geralmente elas banalizam, não notam, né? Elas também acham que é só uma bolinha e não tem, ela não começa às vezes, né? Normalmente como uma lesão feia. Começa uma coisa bem pequena. Pode começar bem pequena. Então o paciente ele menospreza aquilo, ele fala, isso não deve ser nada, isso vai sair, isso vai sumir. E hoje em dia o câncer de boca, em 2020 a gente tem uns dados pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que em 2020 nós tivemos uma média de mais de quase 15 mil casos de diagnóstico de câncer de boca. E a maioria em homens, E a maioria, 11 mil e pouco, em homens, e um pouquinho mais de 4 mil casos em mulheres. Então isso é uma realidade muito triste, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não conheço ninguém que tenha passado por isso. Mas isso está acontecendo demais. Né? E por que isso acontece, Beth? A gente tem os fatores de risco que ajudam ao desenvolvimento dessa doença. Essa doença, todas as pessoas, todos nós, temos a capacidade de desenvolver. Só que ela tem a probabilidade do aumento com o quê? Com os fatores de risco, né? Antes, a gente sempre batia em cima de um fator de risco que hoje ainda é considerado o mais predominante, que a gente pede para as pessoas tomarem cuidado, que é o quê? O tabagismo e o etilismo, né? Uma pessoa que fuma, ela apresenta 4 a 5 vezes mais chance de desenvolver o câncer de boca. Com a bebida alcoólica, a pessoa etilista, o etilismo, o álcool, ele potencializa o efeito do tabaco em 15 vezes. Então você imagina uma pessoa que fuma e faz o uso também da bebida alcoólica, o risco que essa pessoa está correndo. Na verdade, esses dois fatores, eles assim, de uma forma geral, em todas as áreas de oncologia, eles são fatores de risco também.
né? Então, assim, eu acho importante a gente ficar atento a isso. Não que todo mundo vai ter, mas que são fatores que tem que ficar atento. Ficar atento. Outro fator hoje em dia que é muito preocupante, né, sobre o tabagismo, ainda falando um pouco dele, a gente acha que é só o cigarro fumado, o narguilé, esses cigarros eletrônicos, né? Hoje em dia a gente tem muitos jovens, né, indo conhecer narguilé, usando e fazendo uso disso, e isso é um risco muito grande. E hoje em dia também a gente já tem uma predominância de risco de câncer de boca em pacientes jovens sem fator de risco. Você pega um jovem comum com uma saúde boa e desenvolvendo, né? Outro fator de risco associado é a questão de uma saúde, você também tem uma saúde boa, né? Um peso corporal adequado, isso também eles citam como, né, a literatura científica, os estudos citam também como um fator de risco. Outro fator de risco importante que tem também, que eles falam, isso tudo baseado em literatura que eu tô falando, tá, Beth? Não que eu acho que é, tá? O fato de uma falta grave de vitamina A, de ferro, também já tem estudos que falam que podem ajudar a predisposição. E o mais triste hoje em dia, que a gente vê acontecendo muito, principalmente em mulheres, até por conta de uma atitude de comportamento sexual diferente, né? Hoje em dia o câncer de boca, que a gente chama ele, 90% do tipo de câncer de boca, Beth, a gente chama ele de SEC, que é o carcinoma espinocelular, né? E ele está relacionado à infecção pelo HPV. Então, e a gente não ouve falar muito em HPV com relação ao câncer de boca, Exatamente, né? O HPV, geralmente você fala, HPV, todo mundo já pensa, né, na parte de ginecologia, né? E ele está associado tanto ao desenvolvimento do câncer de boca, ele está mais envolvido com o câncer de orofaringe, tá? Mas ele está relacionado, tá? E o que também pode causar isso, né? Qual é a relação do HPV, do subtipo 16, né, que é desse papiloma, relacionado com o quê? Com o ato sexual, né? Com sexo oral sem o preservativo. Então, infelizmente, a gente também hoje em dia acaba tendo casos que a gente sabe que foi ali. O câncer, ele dá alguns sintomas. Os sinais. Né? Quais são os sinais, assim, que mais... Os sinais que a gente precisa ficar atento que uma pessoa pode apresentar. Ela pode apresentar feridas na boca, né? Úlceras, né? A gente vamos dizer assim, úlcera, afta, né? Para quem não entende a palavra de úlcera, para ficar uma coisa assim mais simples para a gente entender. Aftas, feridas que não cicatrizam em menos de 15 dias. Então tem um prazo, porque às vezes a gente tem, né, alguma afta, alguma coisa assim, mas verdade, ela não pode ser um tempo longo. Na verdade, que não cicatriza de 15 dias para frente. Tá? Não que não cicatriza em 15 dias. Tá? Então, uma média, você tem ali 2 semanas uma feridinha na boca, não cicatrizou, tem que procurar um dentista para uma avaliação. Passar por um dentista, por um médico, tá? Feridas que não cicatrizam. Outros sintomas que o câncer, alguns sinais que ele pode também ter na boca. A gente pode ter, quem tem essa doença, ela pode começar com uma simples mancha vermelha, uma mancha ou uma placa vermelha, esbranquiçada. Outros sinais, sintomas que o paciente também pode apresentar: dificuldade para engolir, rouquidão, né? Aqueles nódulos, quando a gente faz a palpação, de nódulos endurecidos, aumentados nessa região aqui de baixo aqui do queixo. Sim. Isso são sinais que tem que ficar atento. Ficar atento. E qualquer alteração na boca, né, no caso agora do câncer de boca que a gente está falando, ficar atento, procurar um profissional. Sim. É o primeiro caminho. Sim, primeiro caminho, sempre procurar um profissional. Né? Procurar um dentista, falar, olha, eu vi uma lesãozinha, vi uma feridinha. O paciente nunca chega pra gente falar, eu vi uma lesão. Ele sempre comenta, parece que saiu uma bolinha na minha boca. Sim. E essa bolinha ela só tá crescendo, ela cresce devagar ou ela cresce rápido. E a gente precisa dar muito importância, muito enfoque nisso aí.
tá? Ficar muito atento e pedir para a pessoa realmente qualquer alteração procurar um profissional da área da saúde. Vamos fazer um breve intervalo agora, Paula, e voltamos com mais informações.